Bom. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler 2, 3 versículos e a gente vai falar sobre a palavra de hoje. Amém? A palavra que eu quero trazer para vocês rapidamente é: programe a sua mente. Amém? Programe a sua mente. Se a sua mente for uma mente programada, ela vai dar fruto. A gente ouve muito falar sobre fé, fruto, e tem que fazer a obra, e tem que seguir mesmo, e tem que marchar, e tem que correr. Mas você não esqueça que tudo começa na mente. Se a sua mente não for a mente de Cristo, você não vai dar um passo. Você não vai dar fruto. E a mente humana, muitas vezes, a nossa própria mente é a nossa maior inimiga. É ela que põe a dúvida. O seu subconsciente, ele não julga o certo e errado, ele não duvida de nada. O seu subconsciente, ele manda o comando que está programado nele. O consciente, quando recebe o comando, tem dificuldade de acreditar. Mas eu vou explicar isso pela Bíblia. Na Bíblia fala sobre isso, irmão. A Bíblia fala que a gente tem que inculcar a palavra de Deus na testa. Mas a palavra aqui não é testa, é lóbulo frontal, ou chamado lóbulo pré-frontal. Tem que encabular o cidadão. Se ele não encabular, ele não é crente. Todo crente tem que ser encabulado. A palavra é essa mesmo, viu, pastor Pedro? Se ele encabular com o evangelho, rapaz, o cara dá fruto. Eu, quando me converti, eu me encabulei. Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, eu começo lendo com vocês. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Olha a palavra que eu falei aqui, ó. Encabulado, inculcado. Tá vendo? A Bíblia está usando aqui um termo portuguesado mesmo, ó. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás na tua mão. Opa, como é que ata a palavra de Deus na mão? Vou explicar já isso. O que está sendo dito? Atarás na tua mão e por sinal serão como faixas. Está vendo? Entre os teus. Como é que coloca a palavra entre os olhos? Como é que coloca a palavra na mão? Vou explicar. Tem que explicar, senão não tem graça. E às vezes escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E escrever a Bíblia na parede, versículo bíblico, botar quadro bíblico em casa. Isso é bíblico. Você entra, vê o Salmo 21, sai, vê o Salmo 23, entra de novo, vê... Está entendendo? Vamos ler outro versículo, irmãos? Amém? Vai lá, agora a gente lê um outro versículo, vamos ver o que Jesus está falando sobre isso aqui. Isso aí é válido? Vamos ver o que Jesus falou. Marcos capítulo 12, verso 29. Jesus falando sobre isso. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia se responde, né? A Bíblia fala e ela mesma responde. Marcos 12, 29. Eu conversava com o irmão lá na Santa Maria hoje. Falei para ele, por obrigação, eu tenho que mostrar a Torá no Novo Testamento. Tem que mostrar a lei no Novo Testamento. Para as pessoas entenderem que a Bíblia é unificada. A Bíblia responde ela mesma. Né? Marcos capítulo 12, verso 29. Respondeu-lhe Jesus. A pergunta aí foi feita, qual o principal de todos os mandamentos? Perguntaram para ele. Se você ler do 28 em diante, aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido discutir, sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual o principal de todos os mandamentos. Marcos capítulo 12, verso 29. Eu vou ler agora. Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maiores que estes dois. Amém. Pode ficar aí no Novo Testamento. A Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel chegava lá no seu quarto, na Babilônia, e virava assim em direção a Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele orava. A Bíblia vai fazer menção de alguns homens que oravam virados, voltados para Jerusalém, assim como o árabe
quando vai fazer as suas rezas e orações, se volta em direção a Meca. Olha, o judeu é tão treinado que ele pode ser uma criança de 6 anos. Ele está numa selva, na floresta amazônica, como já aconteceu aqui no Brasil. Os judeus moraram na Amazônia. Eles vieram para trabalhar com a borracha. Então o judeuzinho, ele tinha 6, 7 anos. Ele sabia, irmão Pedro, a hora que entrava o Shabá dele. Eu olhava para o céu, a primeira estrela que surge, que a gente comumente chama de estrela d'alva, né? Aí ele via aquela primeira estrela, ele já sabia que era o Shabá. Aí ele fazia as orações. E quando um menininho, eu estou falando de uma criança, para vocês entenderem o quanto que a Bíblia é inculcada desde cedo na cabeça desse povo. E quando ele orar, ele se voltava para Jerusalém. E todo israelita, é um costume muito parecido, o árabe faz isso. Ele se volta para Israel quando vai fazer certas orações. E o menininho, no meio da floresta, sabe para que lado fica Jerusalém. É só usar os pontos cardeais, né? Nascer e pôr do sol. Aqui no Brasil, se você quiser saber para que lado fica Israel, é só você se voltar para que lado nasce o sol, para o Oriente. Leste, né? Eu não sou muito bom disso não, mas eu tenho que saber falar, né? Então você se volta para o leste. Por que a pessoa se volta em direção a Jerusalém? Isso tem a ver com essa passagem que a gente leu. Essa passagem que a gente leu em Deuteronômio e essa passagem que a gente leu em Marcos capítulo 12 foi o motivo de um extermínio de milhares e milhares de vidas. Era proibido pela Inquisição Católica e Espanhola você ter mezuzá em casa. Mezuzá é um pequeno amuleto que o judeu usa na porta de casa para cumprir esse mandamento. Eu sempre digo assim, a gente tem que pegar, olhar, se inspirar na Bíblia e tentar entender a cultura da Bíblia. E para entender a cultura da Bíblia é muito bom você entender como é que esse povo funciona. E eles colocam os versículos bíblicos num amuleto chamado mezuzá no umbral da porta. Então, na época da Inquisição, eles se escondiam, eles não deixavam essas mezuzá visíveis, botavam para o lado de dentro. Eles evitavam escrever versículos bíblicos nas paredes, eles evitavam fazer isso. O menino judeuzinho que era pequenininho, que estava acostumado a sinalizar com o dedo a primeira estrela, dizendo para o pai e para a mãe, já é Shabat, o dia sagrado dos judeus. Ele já era proibido pelo pai e a mãe, o pai e a mãe dizendo, não aponta para a estrela. Quando chegar o Shabat, você fica calado. Porque o menininho podia deletar a família. Ele podia apertar o delete, botar todo mundo na forca. Porque se o soldado da Inquisição viesse e visse o menininho apontando para a estrela, sabia que ali era uma família judaica que estava recebendo o Shabat. E no Brasil esse costume permaneceu, porque muitos de nós somos filhos deles, dos judeus que vieram para cá. E aí a sua mãe, seu pai, seu avô disse, não aponta para a estrela que cria verruga no dedo. Você recebeu isso porque isso é uma tradição judaica no Brasil, são costumes que foram passados e a gente herdou isso. Então tem muita coisa que é costume judaico, não deixar a sandália emborcada, não varrer o lixo pela porta da frente e coisas mais que a gente dá palestra sobre isso nas faculdades, porque hoje as faculdades trabalham muito a identidade judaica do Brasil. A verdadeira identidade do Brasil não é do Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil, não é não, tá? Tem outra história por dentro da história. Tem um monte de mentira contada sobre a nossa história. Tanto que nós nem sabemos quem nós somos. A gente não sabe. O japonês sabe, o alemão sabe, o sírio sabe, o judeu sabe. A gente não sabe. Quem foi seu bisavô? Apareceu aí. Você não sabe quem é. Esse versículo aqui do Shema Israel, a gente chama de Shema Israel, é uma oração muito importante. Jesus era judeu, ele viveu como judeu e ele sabia dessa oração. Quando ele é indagado, qual o maior de todos os mandamentos? Ele trazendo a sua lei, o seu mandamento já numa visão de graça universal, ele deixa bem claro que o maior mandamento é que Deus seja único e verdadeiro e que você deve amar esse Deus. Porque nós somos ensinados pela Bíblia a amar a Deus e servi-lo por amor. Servi-lo como a gente serve a esposa que quer agradar e o esposo que quer agradar. Servi-lo como a gente serve os filhos, incondicionalmente. Os filhos não valem nada para ninguém, mas para nós valem. O menino é um bandido, mas a mãe é a mãe. Então é um amor incondicional. E aí o versículo nos fala sobre amor.
Essa ideia que eu trouxe para vocês aqui de prefigurar a palavra, vamos lá, trazer essas informações para vocês, para eu chegar no cerne da mensagem. A ideia de colocar a palavra na testa, a gente não faz isso, literalmente, a gente faz isso espiritualmente, psicologicamente, a gente inculca a palavra. Inculcar a palavra é o que eu preguei hoje de manhã, lá na Santa Maria, você se expor ao estudo, é você ter interesse em aprender, parar com as desculpas, né? Essas desculpas desfarrapadas de que minha cabeça está doendo, eu não sei ler direito. Hoje eu digo assim, um analfabeto pode aprender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É só ir na internet, apertar o botão e ficar ouvindo mensagem. Ele pode dormir ouvindo a Bíblia falada. Vai dormir com o Cid Moreira. E na montanha. Inclusive, se você não quiser o Cid Moreira, contrata meu pai, que ele tem a voz parecida com a do Cid Moreira. Que ele narra a Bíblia para você. E vai ouvir a Bíblia, não sabe ler? Aprende pelo ouvir. Porque a Bíblia mesmo diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Então, para ter fé, não precisa nem saber ler. Não tem desculpa, irmão. Deus não aceita desculpa. Deus é assim, Ele não força você servir a Ele. Ele não explora você, Ele não exige aquilo que você não pode dar. Mas, por outro lado, Ele é um marido exigente. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é um marido exigente. Ele até perdoa adultério, mas Ele não deixa passar batido. Não existe uma coisa para prefigurar melhor nossa relação com Deus do que casamento.